gente querida que sempre nos acompanha no nosso momento Lobo da Costa. Estamos novamente aqui para mais um episódio com vocês. Agradecemos a audiência, ficamos muito felizes se vocês curtirem o nosso episódio, colocarem algum comentário, tanto positivo como negativo. Os negativos a gente aprende com eles, é óbvio. E os positivos são maravilhosos, nos ajudam a continuar a fazer aquilo do modo como a gente está fazendo. Hoje nós teremos uma entrevista muito especial, todas as entrevistas são especiais, mas esta é com a querida Eleida Costa. Então, a Eleida, só para dizer assim, num resumo, a Eleida é poetisa, escreve e também ela é uma das diretoras do nosso Instituto Francisco Lobo da Costa. Então, Eleida, tudo bem? É um prazer te estar contigo aqui. Boa noite a todos. Então, é muito legal assim que tu estejas, né? E podemos começar a nossa entrevista? Sim, sim. Bom, então, como vocês já sabem, eu sempre pergunto, quem é Eleida Maria Saraiva Costa? Quem é Eleida Maria Saraiva Costa? Olha, é difícil a gente falar sobre a gente, não é? Mas de tudo só um pouquinho, e o que eu sou mais é vó. Sou mais vó que todas as outras coisas. Mas sou mãe, sou vó, sou tia. Isso é o plano familiar. É. E no plano profissional ou então intelectual? Eu estudei, eu fiz enfermagem, fiz teologia, sou massoterapeuta. Ah, muito bem. Então, e agora? Tu pode até ficar por aqui, porque às vezes a gente precisa, tem torcicolo, tem isso, tem aquilo, então já nos resolve. Vamos nos organizar para isso. E do mais, assim, sou secretária do Jairo. Ah, tá bem. Passo organizando a agenda dele e viajando bastante com ele. E eu organizando também a tua agenda, né? E também a minha agenda. Claro. E agora sou escritora também. Isso. Por conta que, sendo avó, eu vi a importância e a dedicação que minha avó teve comigo. E prestava muita atenção nas horas que ela conversava e me contava a história e como foi antigamente, como era antigamente a vida. E eu resolvi passar isso tudo para um livro. Por conta que quando ela me contava a história, ela dizia assim para mim, filha, a minha história é tão bonita, um dia tu passa ela para um livro. Sim, já gravaste e... Sim, e aí eu prestava muita atenção, porque antigamente a gente ficava muito conversando. Não tinha tanta televisão, nem tanta informação, nem celular, o telefone era manivela. A gente tinha até horário, não é, para falar no telefone. Então, tinha bastante tempo para isso. Isso é bom. Sentar na mesa e conversar era uma coisa assim que unia muito a família, não é? Hoje já é mais difícil a gente... eu acho até que a família... tem que ter um horário, assim, que todos deixem os celulares de lado e vamos conversar, vamos dialogar, vamos ouvir uma música, vamos ouvir o nosso querido tenor João Ferreira Filho cantando, sem o celular, só apreciando. Né? Difícil, mas muito difícil é largar o celular. Eu sei, isso eu sei, mas eu largo, sabe? Eu também, eu me policio. Eu já tenho, assim, um horário. Por exemplo, quando me levanto, eu não olho o celular. Eu vou primeiro tomar o meu café, tal. Vou olhar os passarinhos e assim, eu moro curtir a natureza. Isso, os passarinhos. Eu moro do lado de um lago, lá no Laranjal. Então, eu olho os bichinhos, etc.
E não vou diretamente pro Pro celular. Depois vamos tomar mate, aí sim. Depois do mate, eu vou olhar. Antes, não. Antes não que eu esteja dormindo. Não estava dormindo, mas eu gosto de curtir um pouco. Eu gosto de dormir bastante. Também dormir é bom. Eu durmo refaz, bastante. Né? Refaz. Mas eu cuido muito quando eu estou com meus netos. Sim. Aí sim, aí eu guardo em definitivo. Para poder conversar, para poder... É importante, né? Ainda mais com a criança. Contar uma história e mesmo para conseguir a atenção deles. Por conta que hoje em dia não se consegue mais. Se não largar o celular, tu fala, mas eles nem te ouvem. Porque eles estão em outro mundo, né? Não funciona mais. Mas eu acho que assim... Mas é muito importante, né? Sem a menor dúvida. Eu acho que o celular ótimo, não. Mas assim, só ficar manhã, tarde e noite no celular é complicado. É complicado. Então, tu tem que dosar. É como tudo na vida, né? A gente tem que ter um equilíbrio das coisas. É necessário. Fazer isso, aquilo. Tu fazer a tua agenda. Te agendar pro dia. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Isso, amanhã aquilo, tem isso lá. Né? Das reuniões e tal. A gente precisa organizar, não é? Eu me lembro que em adolescente eu sempre ganhava uns coleções de livros do meu avô materno. Então, o meu avô estimulava, porque eu sempre gostei de muito ler. Então, e saíam, assim, alguns livros publicados e ele comprava e me trazia. E se eu quisesse outro livro, eu poderia ir lá. Ele tinha uma conta na Livraria Mundial e tal. Sim. E aí eu me mantinha assim, eu fazia uma agenda. De manhã, claro, quando eu estava no colégio, eu tinha aula, né? Então não podia, tinha aula, sim. Mas aí, à tarde, eu tinha horas para leitura, horas para fazer as minhas coisas que eu deveria fazer para o colégio, né? E horas para ver televisão, conversar, fazer bolo. A minha avó era doceira. Então, eu aprendi com ela desde pequena. Com 5 anos, eu já fazia bolo. A minha avó era costureira. Então tu aprendesse a costurar. Eu aprendi a costura, mas ela gostava muito de romance, gostava muito de ler. Então, ela... me inspirou nesse romance. E aí, eu fazia verso, escrevia versinhos, fazia alguma poesia. E ela achava maravilhoso aquilo. Ela achava, assim, de um profundo encanto. Então, diz pra nós... Sempre me incentivava. Qual era o nome inteiro da tua avó? Era Eulália de Souza Nunes. Muito bem. Chamava-se Eulália, minha avó. E o teu livro conta a história da Eulália. Da Eulália, Muito bem. A história dela. Tá bem, já. O teu livro está nas bancas aqui em Pelotas, não? Não, só em Capão do Leão? Só em Capão do Leão. Sim. Tem que trazer algum exemplar ali para Mundial. Eu agora já estou escrevendo, porque eu escrevi a primeira parte e agora eu vou escrever a segunda parte. Tá bem, eu tive a honra de ler primeiro, inclusive, e dar um parecer no livro da querida Eleita, sobre a Eulália. Eleita e Eulália. Tudo com ela. Muito bem. Bom, mas agora vamos passar para o outro lado. Como conheceste Francisco Lobo da Costa, o nosso Francisco que está aqui? Olha, eu conheci no primeiro sarau que a gente foi convidado, nós fomos participar, fomos primeiro como convidados e me encantei, porque eu já tinha ouvido falar do Lobo da Costa, alguma coisa. De repente, quando a gente passava, aqui eu morei em Pelotas. Na rua Lobo da Costa? Na rua Lobo da Costa e tal, e surgiu alguma coisa referente a ele, que era um poeta, que era uma pessoa muito inteligente. Sim. E que fazia poesias, escrevia, né? Sim. Escrever. Então, aquilo ficou muito, assim, superficial. Claro. Não, foi de repente só uma pergunta. Certo. Aí, quando nós fomos para o sarau, que a gente começou a ver a maravilha que era, e quando começamos a entender e nos aprofundar no Lobo da Costa, foi que a gente adquiriu mais
uma bagagem maior a respeito Sim. dele. E que bom. E nos encantou. Nos Claro. encantou um monte. Que bom. Ver uma Eu trajetória bem interessante dele. eu né? tive um privilégio de encantamento com o lobo mais cedo. Até o meu livro da primeira série de infantil, assim, né? Sim. Já era Estrada Iluminada. E havia duas estrofes só do Minha Terra. E ele dizia Lobo da Costa, mas eram as duas primeiras estrofes. Aí eu achei interessante, naquela época eu já gostava, né? Sim, a gente pega uma admiração. Na terceira série eu já estava com 8 anos. Eu entrei com 6 e na terceira estava com 8. E aí eu já ia nas bibliotecas e comecei a pesquisar do Lobo desde essa época. E continuei. Sim. Agora, atualmente, o meu escritor total, maravilhoso, é o Lobo da Costa. Agora, já tive um outro amor como escritor, que foi um escritor português, José Maria Essa de Queiroz. E com ele eu fiz a minha dissertação de mestrado. Sim. O Lobo foi pro doutorado. Então... Paixão antiga. Paixão antiga, mas não morta, né? Eu continuo gostando. Não, ele é um artista e ele vai continuar vivo para sempre. Sim, não é? e esse é um dos motivos da criação do Instituto Francisco Lobo da Costa. Resgatar obras do Lobo, resgatar o amor que a sociedade pelotense sempre teve pelo seu principal poeta, Lobo da Costa, que na sua época, no século XIX, né, ele teve uma vida não muito longa, mas de 1853 a 1888, quando ele nasceu, não digo, mas já cedo, com 12 anos, ele já era um poeta e muito bem considerado. E o povo pelotense tinha orgulho do seu poeta, né? Aquilo que falam sobre que o Francisco era ébrio, que era trancado na frente do Teatro 7 de Abril, em alguns saraus, é verdade, mas isso só ocorreu nos 4 últimos anos de vida do Lobo, né? Ocorreu isso depois dos 30 anos, porque não vamos agora falar aqui, mas ele teve muitos problemas, tal, e infelizmente se deixou levar pelo vício do alcoolismo, e foi esses últimos anos que ele bebeu mais, né? Inclusive, um dos casos que ele mais bebeu foi a morte da nossa Elvira, né? A Elvira morreu muito cedo. Sim, né? sim. E aí o Lobo se deixou levar pelo lado emocional e etc. E sim. se você quer saber mais da história do Lobo da Costa, veja os nossos capítulos anteriores, né? Do capítulo 1, 2, 3, até o episódio 20 e poucos, eu estou falando só da história de vida do Francisco Lobo da Costa, né? E graças a Deus a gente hoje tem a oportunidade de poder entender e relembrar tudo que ele foi e ficar elogiado até com ele ter nascido em Pelotas. É um orgulho, né? É um orgulho para nós, não é? Pelotas sente esse orgulho. No enterro do Lobo, ele teve um enterro de estadista, porque ele foi... O corpo do Lobo foi velado, né, na Igreja Matriz São Francisco de Paulo, ou seja, antes não era a catedral, era a Igreja Matriz. E da Igreja Matriz, o seu corpo foi carregado numa carruagem muito luxuosa até o cemitério, né, onde ele repousa até hoje. E o povo pelotense é que conseguiu, através de um amigo dele, do Lobo, que era o Francisco de Paula Pires, resolveu compilar todos os romances do Lobo que havia
esses romances haviam sido Lindos, maravilhosos. feito pelo Lobo e publicado em diversos jornais. Ele compilou todos e colocou num só volume chamado Auras do Sul. Esse volume foi publicado no ano da morte, que é 1888, e o povo pelotense comprou, esgotou a primeira edição, e com esse valor da venda desses livros, o Lobo ganhou um túmulo em mármore branco, mármore de Carrara, lá em forma de livro, o túmulo, lá no cemitério antigo. E a gente sempre faz uma peregrinação, uma visita ao cemitério antigo para rezar pelo Lobo e também para fazer homenagem ao nosso querido mentor. Então... Eternizado. Eternizado. Bom, agora então vamos passar para outra parte. E o Instituto Francisco Lobo da Costa, como é que tu conheceste? Foi através do sarau, que a gente... Sim. Tu foste sarau do nosso instituto e foi onde? Foi lá no IFSU? Foi no IFSU. Sim. Foi. Então, que bom. Então, muito a partir dali... a partir dali é que a gente começou a se interessar mais pela história do Lobo e começamos a escrever mais e a ler a respeito dele, e isso desencadeou uma profunda admiração e o interesse da leitura e da escrita, não é? Claro, claro. Isso aí foi o que mais desabrochou na gente, um interesse... Claro, pelas isso coisas sim. de Pelotas, pelos poetas pelotenses. O Francisco Lobo da Costa, ele Inspirou. viveu em Pelotas e vivenciou tudo, né? E colocou no seu romancete, por exemplo, nós temos uma dramaturgia muito legal, que é O Filho das Ondas. Essa dramaturgia foi composta lá em Dom Pedrito. Mas nós temos Espinhos d'Alma, que é um romancete que foi composto totalmente em Pelotas e fala de várias peculiaridades da Pelotas da sua época. É importante, é legal ler. E quem é pelotense sempre vai gostar. Sabe do amor que tem por tudo que diz respeito a Pelotas. Né? O Vitor Hugo Siqueira, nosso presidente da Casa de Cultura de Pelotas e também nosso confrade na Academia Sul-Brasileira de Letras, que eu tenho a honra agora que eu fui reconduzida à presidência, né? Ele sempre nos diz o seguinte, que o Francisco Lobo da Costa terá uma estátua sentada na praça e virado para o lado do Caxingau, né? Que legal. Ele é parceiro conosco de fazer essa estátua. E a gente quer, assim, já temos, assim, vários escultores muito bons, o Jorge Ramage, que já fez um busto lindo do Lobo. Quem sabe o Jorge Ramage vai fazer uma escultura inteira do Lobo da Costa sentado na praça, de frente para o Caxeiral. Vai ser uma beleza. Vai ser muito lindo. A gente que ama o Lobo vai. A gente pode ir sentar do lado do Lobo na praça. Isso aí. Que lindo. Mas, assim, nós temos várias iniciativas para que sejam cumpridas e realizadas, né? Sim. E uma delas, no final de cada episódio, é que o nosso querido entrevistado ou entrevistada leia alguma coisa relacionada com o Lobo da Costa, né? E, nesse caso, a Eleida, como ela compõe, ela vai ler, né? Sim. Algo relacionado ao Lobo, mas não diretamente com o Lobo, mas diretamente com a amada do Lobo, que Elvira, né? Então, agora, a gente vai ouvir essa linda poesia que ela compôs para a Elvira.
de minha autoria, Elvira. Num tempo de dores caladas, floresceu Elvira tão bela, com um olhar de ternura e de fé em um destino marcado por ela. Foi musa, foi sombra e saudades. No peito do lobo, paixão. A mulher, em sua ausência, virou verso, silêncio e canção. Mesmo que o amor fosse tão passageiro, na alma ficou sem igual. Elvira, memória que não se apaga, presente até o instante final. Então, gente querida, gostaram do nosso episódio? Eu adorei. E tu gostaste? Eu também, amei. Eu adorei. E eu adoro que vocês estejam sempre conosco, dialogando neste momento Lobo da Costa. Então, eu peço que, se não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam e façam um comentário, curtam os nossos episódios, compartilhem esses episódios com as pessoas queridas. E por hoje eu agradeço a sua participação, a sua audiência querida e até um próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijão. Beijão.